tudo certo? Então aqui é o Diógenes Becker e referente à prova, a prova 3 de ramos de transporte, eu vou resolver aqui a questão 1 e apresentar o programa que foi feito para fazer o cálculo da potência da bomba. Então, basicamente, o engenheiro está projetando um sistema de bombeamento de água a 20 graus Celsius que precisará operar com medida quilograma por minuto e precisa decidir qual deve ser a potência da bomba que irá comprar. O sistema de bombeamento de água está apresentado na figura ao lado. Os acessórios de sucção são uma válvula de pé com crivo e um cotovelo 90 de raio curto. O acessório do recalque é um cotovelo 90 de raio curto e a tubulação é de aço comercial. A tubulação de sucção é 5 polegadas com Schedule 40 e a de recalque 4 polegadas por Schedule 40. E aqui a gente tem os dados. Devemos determinar a potência em horsepower, considerando que a bomba tem 60% de eficiência. A gente vai então aqui para a resolução. Aqui são todos os valores que foi fornecido na pergunta mesmo. Tubulação de aço comercial, a gente tem que é um regime permanente e todos os valores aqui. Primeiro passo, balanço de energia. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente tem um processo de conversão. Aqui que está um ponto importante. A gente vai ter a energia aqui, ó, e ela vai ser negativa aqui embaixo, o nosso valor. Vamos então aqui para Bernoulli. A gente tem a variação de pressão, né? Aqui é a energia de pressão, mais a energia cinética, mais a energia potencial. E aqui a gente tem o menos o trabalho de eixo e os dois WFs, que são as perdas de carga. Então a gente vai descobrir primeiro os valores da velocidade de escoamento, né? Que é dado pelo Q dividido pelo A. Primeiro a gente tem o Q, que a gente vai converter ele está em quilograma por minuto, a gente vai converter ele por metro cúbico por segundo, encontrando um valor de 0,017. Só foi esquecido de fazer os cortes aqui. Primeira velocidade de escoamento a gente encontra que é de 1,33 metros por segundo e a segunda velocidade é de 2,094 metros por segundo. Descobrir Reynolds, então, a gente tem aqui que Reynolds é dado pelo ρ vezes o diâmetro vezes a velocidade de escoamento na parte de cima, que é dado por aqui. Calculando o Reynolds 1, que no caso é o nosso Reynolds de sucção, a gente tem que fazer cálculo separado para 1 e para 2, porque a gente tem duas tubulações de diâmetros diferentes, né? Então, para a tubulação de sucção, a gente tem um Reynolds de 165.551,18 e para o de recalque 207.729,28. Aqui a gente tem a nossa rugosidade relativa, a de sucção de 3,56 vezes 10 na menos 4 e a de recalque de 4,48 vezes 10 na menos 4. A gente tem o diagrama de Moody. Para isso a gente tem que descobrir os fatores de atrito, né? que são o fator 1, que é o de sucção de 4,62 vezes 10 a menos 3 e o mesmo para o fator de atrito de recalque. Nossos componentes da tubulação, a gente tem aqueles escritos que a gente encontra na tabela de perdas aqui. A gente tem que a nossa sucção é 5 polegadas por Schedule 40. A gente vai ter uma válvula de pé com crivo aqui, né? E um cotovelo 90 de raio curto. Aí a gente ainda tem a válvula a saída da canalização, que é somado. A gente tem então aqui, que é a nossa tubulação 1 de sucção mede 39,2 metros e a nossa de recalque 21,6. Aqui a gente descobre os valores do LWF, que são as nossas perdas de carga. Então a gente tem aqui o nosso LWF1 total de 5,024 e o nosso LWF
LWF1 de sucção e o LWF2 de recalque. Por fim, a gente pega os nossos valores, já que a gente descobriu tudo que a gente precisa, a gente substitui os valores na equação de Bernoulli, que é esta daqui, certo? A gente tem, então, aqui a nossa variação de energia de pressão, né? Que a gente faz os cortes aqui com a pressão atmosférica e o nosso ρ, e vai sobrar apenas o menos a nossa gravidade vezes a altura. Que essa altura aqui é o nosso H2, que mede 2 metros. É isso? H2, 2 metros, isso mesmo. A gente faz os cortes e a gente tem menos 9,81 vezes 2, que dá menos 19,62, que é a nossa energia de pressão. Mais a nossa energia cinética, né, descrita pela variação do delta do alfa, menos a velocidade, a velocidade de escoamento ao quadrado, dividido por 2. Mais a nossa gravidade multiplicando os nossos dois pontos, que aqui no programa está melhor para compreender, que é a diferença de altura entre os pontos 1 e 2. Nossos pontos 1 e 2 são... Perdão, que a imagem... Aqui a gente tem a soma dos pontos 1 e 2, que dá um total de 13, que a gente está considerando o reservatório. No caso, esses são os dois pontos, aqui do H2 e do H3. Aqui é o nosso sistema total, né? Que a gente tem 10 mais 2 mais 1. Isso está multiplicando... Meu Deus, estou perdido. Isso está multiplicando nossa gravidade. Aqui a gente tem a nossa eficiência, multiplicando a potência, e a fração mássica, que é o 1030, que a gente tem que converter ele em quilograma por segundo. Ele está em quilograma por minuto. A gente tem um total de 17,167. Mais os nossos dois LWF, tudo isso igual a zero. Substituindo, então, aqui fica só sobra para nós a parte matemática, né? Que é passar para o outro lado e a gente coloca a potência de um lado, divide pela nossa eficiência e a gente tem uma potência de 3.498,23 watts, né? Fazendo a conversão para horsepower, a gente tem aqui fornecido que 1 horsepower é igual a 745,7 watts, né? Isso é fornecido na questão mesmo. E a gente encontra uma pressão final de 4,71, que essa é a nossa pressão, então, em horsepower. O programa, então, a gente tem aqui, ó, questão 1, a gente começa aqui, ó, inserindo todos os valores necessários para realizar os cálculos. Esses valores aqui, eles são os que a pergunta mesmo forneceu, né? Nossa questão mesmo forneceu. Temperatura, em graus Celsius, a vazão mássica, nossa viscosidade, que é um valor tabelado, massa específica também é um valor tabelado, que a gente tem aqui nas nossas tabelas. Perdão, aqui a gente encontra o nosso diâmetro, aqui a nossa rugosidade relativa, aqui as nossas perdas e o diagrama de Moody que a gente utiliza com Reynolds. A gente vai pegar... Aqui a gente tem a diferença de altura, como eu falei antes, que a gente tem de 13 metros. A altura da coluna da água, esse aqui é o nosso H2, né? Que é o tamanho do reservatório, aqui na questão. Que é o nosso H2. A altura, no caso. Gravidade, a conversão eu coloquei aqui só para facilitar lá no final, né? Do watts em horsepower. E a gente tem, por último, a vazão volumétrica. Coloquei separado aqui no programa as nossas duas tubulações. Sucção, diâmetro interno, valor tabelado, como eu falei aqui. A gente encontra aqui o valor do diâmetro interno. A nossa rugosidade relativa, que foi calculado, mas também dá para encontrar ela de acordo com essa tabela aqui de rugosidade relativa, onde a gente tem 4 polegadas e um aço comercial. A gente vai ter
por aqui, mais ou menos. E a nossa segunda tubulação de 5 polegadas em aço comercial, que está por aqui, né? Que são os valores que a gente encontrou aqui nos cálculos, né, de rugosidade relativa. Comprimento da tubulação, aqui é sem os acessórios, né? E da sucção. Aqui é com todos os acessórios. E a gente tem, por último, nosso comprimento total da tubulação. Área da tubulação, velocidade do fluido, Reynolds e o fator de atrito. Tudo calculado que foi mostrado aqui no PDF. Recalque, então, mesmo processo, valor tabelado, rugosidade relativa também, comprimento da tubulação de 15, sem acessório, com acessório 6.6 e o nosso comprimento total. Área da tubulação, velocidade do fluido, Reynolds e fator de atrito. Realizando os cálculos, então, LWF de sucção, LWF do recalque. Bernoulli, a gente tem a energia cinética, a energia de pressão, que dá negativa, a nossa energia potencial e a nossa perda de carga. Aqui na energia mecânica a gente tem, para simplificar a equação, a gente tem a soma de todos esses valores aqui separadamente. Que no caso, essa equação aqui seria o mesmo caso desta daqui, né? Com os valores substituindo, né? Agora a gente calcula a potência, que seria a nossa energia mecânica, vezes a nossa vazão mássica, né? Dividido pela eficiência. Toda a equação, e por fim a gente tem a conversão, que como eu falei antes, que foi para facilitar que eu coloquei o HP aqui na conversão. E a gente divide. Ali quando rodar o programa vai dar o nosso valor da potência em watts e do valor de conversão que vai dar em horsepower. Aqui, como foi solicitado no programa, aqui como na pergunta aqui, ó, apresentar um gráfico de potência da bomba em função da vazão mássica, tomem vazões acima e abaixo da solicitada na prova. Que no caso é que eu coloquei de 0 até 150, que é a nossa vazão. Aqui a gente coloca toda a função, né, toda a equação de Bernoulli, está de uma forma mais simplificada aqui. E por fim a gente plota o gráfico da vazão mássica pela potência da bomba. Vamos rodar aqui. A gente tem esse gráfico. Primeiro deixa eu mostrar aqui o resultado. Aqui. O valor da potência, que deu 3.5405 vezes 10 a menos 3 em watts. E a potência em horsepower, de 4.74 horsepower. Nosso gráfico, então, a gente tem aqui a nossa potência em horsepower e a nossa vazão mássica. Para a gente ver se esse gráfico realmente está certo, a gente pode aproximar aqui, ó, bem na nossa... É um pouco difícil aqui. Saiu um pouco, isso, vai para cá. Aqui no começo, a gente tem uma vazão mássica de 17,16. Então a gente tem aqui, ó, o nosso 17, que seria mais ou menos aqui. 17,16. Aqui no comecinho, né? Se a gente projetar o gráfico aqui, ó, a gente pode ver que se desenhar a linha, a gente vai chegar aqui em 4,74 horsepower. É meio que uma prova real do nosso resultado final, né? Então é isso, basicamente o programa. E muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que o professor estiver assistindo esse vídeo aqui. Então, eu sou o Daniel, vou começar lendo o exercício 2. Na verdade, como o professor deve estar ouvindo bastante em todas as apresentações o enunciado do exercício, então eu resolvi pulá-lo e já começar na resolução do problema. Só fazer um esclarecimento que o sistema ele é um CSTR, e que vem do inglês, que é Continuous Stick Tank Reactor Model, e em português é reator perfeitamente agitado, ou RPA, também chamada de reator tanque agitado contínuo.
Então, para começar a resolução, precisamos saber da massa dentro do reator. Dessa forma, fazemos o ρ vezes V e descobrimos a massa de 10.000 kg. Então, primeiramente, partindo do balanço global de massa, teremos dm sobre dt, que nos dará a variação da massa interna do reator, e por ser regime permanente, não teremos variação de massa, por isso será igual a zero. A variação máxima será WA mais WB menos WC, isso conforme as entradas e saídas do reator. Isolando WC e substituindo os valores, teremos 30 kg por segundo. Agora, no balanço global de energia, teremos que a variação de energia sobre o tempo será igual à variação de entalpia mais energia cinética mais potencial vezes a vazão máxima para cada uma das vazões, mais então o calor e menos o trabalho. Por ser regime permanente, a variação de energia é zero, assim como o V² sobre 2 e o Gz. Pelo volume ser constante, W também será igual a zero. Ficamos então com HAWA mais HBWB menos HCWC mais calor. Pela temperatura de referência ser igual a zero, obtemos entalpia igual a constante vezes temperatura. Calor será igual ao calor externo mais calor retirado. Dessa forma, isolando o calor retirado, obtemos essa equação que está por último nessa página, na primeira página. Agora sim, substituindo os valores já dados, obtemos tal equação, essa primeira. E por fim o calor retirado, 4. E por fim o calor retirado, 4,6 vezes 10 na 6 joules por segundo. Pela ausência do operador, o calor retirado é então dividido por 2. Dessa forma, isso faz com que exista acúmulo de energia proveniente do corte. Refazendo o balanço de energia, obtemos essa equação exprimida, ali da direita. Temos novamente vários valores como zero, inclusive o trabalho. Por conta do V constante, as energias cinética e potencial também. Obtemos a equação então, dessa forma, obtemos a equação abaixo. Como a variação de energia com o tempo é igual à variação da energia interna, que é dada pela massa vezes uma constante vezes o dt. Substituindo o du na equação, temos essa equação. Arrumando a equação para isolar o dt, obtemos essa outra equação exprimida à direita. Substituindo os valores, obtemos 0,824 menos 2,4 vezes 10 a menos 3 vezes t. Isolamos por último o dt, já com os termos encontrados. Agora, depois de fazer a mudança de variável e consequente integração, obtemos o u igual a isso, então o dt. Depois de reordenar a equação, integramos e chegamos à seguinte equação, que será essa abaixo ali. O ln desses valores igualados a menos 2,4 vezes 10 a menos 3 vezes t. Em 5 minutos ou 300 segundos, o tempo da ausência do operador, que é o tempo de ausência do operador, possuiremos a equação final que nos levará ao T de 375,01 Kelvin, ou então 62 graus Celsius, que é a temperatura dentro do reator quando o operador retorna. Finalizando agora o exercício por escrito e indo pro programa. Agora sim, no programa, eu vou começar com a limpeza do console ali em cima. Então, são inseridos os dados do exercício. Vou deixar um pouquinho aí, porque não compensa citar tudo novamente, porque eu acabei de citar no próprio exercício. O que está diferente, que não foi citado até agora, são as constantes A1, A2, B1 e B2. A1, que é ali o TA vezes o WC sobre a massa. O A2, que é o que é het vezes 2 dividido por MC. O B1, que é menos WC dividido por M. E o B2, que é o 26.000 dividido por MC. O intervalo, então, vai variar de 0,1 em 0,1 em 300 segundos. O número
número de variáveis no vetor y vai ser igual a 1. Então a equação aqui, chegando na equação, então para obtenção da temperatura será dividido por menos b mais x vezes exponencial de b vezes o tempo. Tudo isso dividido por b. Por meio dessa equação, achamos a temperatura em Kelvin do reator depois da perturbação. A função aqui dTV que será do tempo e da temperatura, ou seja, para cada tempo teremos determinada temperatura e o valor ficará no console. A equação diferencial da temperatura em função do tempo será uma EDO do tipo dt sobre dt igual a A menos B vezes T. Nessa equação, para cada tempo, uma temperatura sem contato. Então, no ponto inicial, teremos então a temperatura inicial como y inicial, o t inicial igual a zero. Teremos a variação de 0 a 1 aqui, que eu já tinha citado anteriormente, onde teremos um vetor do tempo inicial até 300 segundos. Resolvendo então a EDO, temos tudo junto, que vai ser daquelas variáveis ali, que resulta nos valores de y em função do tempo, sendo a constante igual a 1. Por fim, plotamos o gráfico. Então, eu vou plotar o gráfico aqui. Agora sim, o gráfico plotado já. E a gente pode ver que ali aproximadamente, ali em 5 minutos, na verdade, dá para ver bem certinho que em 5 minutos vai dar mais ou menos ali em 335, aproximadamente 335, praticamente 335 na verdade, a temperatura. É isso aí então, muito obrigado. Agora vai para Maria. Bom, a gente vai fazer agora a resolução do exercício 3, né? A gente colocou aqui todos os dados que o enunciado deu. A gente vai seguir a lei de resfriamento de Newton, onde não há distribuição de energia no sólido, não há perda por atrito e a troca térmica ocorre por convecção. Aqui é a lei de resfriamento, fazendo junto com o balanço de energia. A gente considerou que não vai ter energia cinética nem potencial. E consideramos também que se a constante o T referencial é igual a zero. Então, substituindo nessa equação, a gente consegue ter essa. E assim a gente consegue fazer a integração seguindo todos os passos certinho para poder ter só o T como incógnita, que é isso que a gente vai querer saber, né? O tempo. Então, após a gente chegar nessa equação aqui, a gente sabe que C é igual ao H vezes A sobre o ρ vezes C. E ele vai estar tudo em função de T, então vai ser só a nossa única incógnita. A gente vai fazer a substituição de valores, podendo deixar aqui em Celsius, porque vai cortar, e o T finito vai tender a zero, né? Vai ser zero. Então, a gente vai chegar no T, num valor de T, né, do tempo, que vai ser 48.595,2 segundos. E isso a gente precisa transformar em horas, então a gente vai ter 13,5 horas. E agora, calculando a velocidade na esteira, que é o que o enunciado pede, a gente vai usar a largura pelas horas. Então, a gente tem 0,7407 metros por hora. Bom, a gente vai mostrar agora a resolução do exercício 3 no Scilab, né? A gente colocou todos os dados de entrada aqui. Utilizamos a EDO e o programa, né, o exercício do GDO do professor Marcos Moreira. E a gente encontrou a velocidade na esteira para resfriar em 30 graus. E também fizemos dois gráficos, que é a temperatura versus o tempo e a velocidade média versus a temperatura. A gente rodou isso tudo e chegamos que a velocidade na esteira para resfriar em 30 graus foi de 0,745, igual no exercício, né, que a gente mostrou, feito à mão. E temos aqui os dois gráficos de temperatura versus o tempo. A gente pode perceber que conforme a temperatura foi caindo, o tempo foi aumentando, e no gráfico de velocidade média versus a temperatura, a gente percebeu que conforme a velocidade média ia aumentando, a temperatura também aumentava.